No incrível mundo dos vikings, uma mulher corajosa e destemida se tornou uma das mais notáveis exploradoras da sua época. Grudid Thorbjarnardóttir, nascida em um tempo de lendas e conquistas. Ela trilhou um caminho para uma aventura sem precedentes. Afinal, ela foi uma das primeiras pessoas a irem à América 500 anos antes de Colombo. E como se isso fosse pouco, ela também fez uma caminhada de centenas de quilômetros até Roma. Isso tudo naquela época. Essa é a história fascinante de uma mulher que deixou a sua marca no mundo, mas, infelizmente, quase ninguém fala dela. Então, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eliezer Tchiminiak, estou aqui com o Alex, e hoje vamos falar da história de Grudid, a mulher viking que velejou até as Américas e também andou até Roma. A era viking aconteceu durante os séculos 8 e 9. Nessa época, os vikings, guerreiros e navegadores provenientes principalmente da região escandinava, embarcaram em uma série de expedições marítimas para buscar novas terras, colonizar e também encontrar recursos naturais e riquezas. As explorações foram parte essencial da cultura e sociedade viking. Mas primeiro, para um explorador, com certeza é muito importante você usar roupas confortáveis. Vocês já estão acostumados com a gente falando aí das camisas da Insider, mas hoje nós vamos falar dos Future Shorts. Inclusive são os shorts que eu estou usando agora e que eu estou sempre usando na minha vida, na verdade. Esse short, ele é muito bom para você secar, ele molha, ele seca muito rápido, então eu estou sempre entrando em algum lugar molhado, piscina, sei lá, essas coisas. Ele seca muito rápido e também ele tem um corte muito discreto, e a parte boa também é que ele estica em todas as direções. Então se você quiser, tipo, sentar igual eu tô sentado aqui na cadeira, ele tá confortável. Se eu quiser dirigir, por exemplo, e ficar horas dirigindo lá na Finlândia, eu usei muito esse short para dirigir porque é muito confortável e não fica, tipo, apertando a sua perna. Também ele é hidrorrepelente, ou seja, ele repele água, ele tende a repelir a água quando uma água cai, e por esse motivo ele é muito difícil de sujar. E para você conferir esse short é muito fácil, só você entrar no site da Insider, que está aqui na descrição do nosso vídeo, e usar nosso cupom Eliezer12 para ter 12% de desconto. É uma coisa que vai durar por muito tempo na sua vida e você ainda vai ter desconto por isso. Confere lá e voltamos pro vídeo. Os vikings se aventuraram navegando pelos mares do norte da Europa, Atlântico Norte e até mesmo alcançando terras distantes como a Islândia, Groenlândia e América do Norte. Isso há séculos antes de Colombo. E a nossa querida Grudid nasceu por volta de 985 e morreu por volta de 1050. E nesse tempo de vida, ela fez aproximadamente 8 viagens marítimas. Essa imagem aqui vai ajudar a gente a ter um visual melhor de onde que ela passou. Então vocês conseguem ver, cara, que ela saiu, tipo, na Noruega, provavelmente seria a casa dela ali, né? E chegou ali no norte do Canadá, cara. Pô, isso aí é uma coisa que a gente se sente traído pelo professor da escola, né? A gente aprendeu na escola que o primeiro a chegar foi Colombo. Sim. Aí agora a gente descobre que, na verdade, um monte de viking chegou lá. Eles só não sabiam que tava chegando em outro continente, né? Exato, ainda mais porque tem esse caminho, cara, porque parece que antigamente da Europa para as Américas era muito por acidente, igual os portugueses chegaram por acidente, né? Mas você tem aquele caminho por cima. É só você entrar no verão lá e você vai lá, cara, Islândia, meses e meses aí sem noites, né? Então você consegue, inclusive, ir pra lá tranquilo, né? Pois é, aí a galera faz esse estardalhaço todo aí com Cristóvão Colombo, sendo que os caras iam pra lá, às vezes acordava de manhã e ia comprar pão lá no Canadá e voltava pra casa. Mas devia ser muito mais fácil, exatamente. Devia ser tipo, se ele já soubesse a rota, um mês de viagem, parar na Islândia, parar na Groenlândia e depois vai pro Canadá. Lembrando que naquela época a maior parte das explorações eram muito perigosas e também mortais. Então, essa mulher ter sobrevivido a 8 delas foi realmente um grande feito. O pouco que a gente sabe da história da Grudid é conhecida pelas narrativas da saga dos groenlandeses e também pela saga de Érico, o Vermelho. Essas sagas falam sobre como eram os eventos e também como era a era viking durante as explorações marítimas 1000 anos atrás. E como essas sagas foram passadas de boca a boca por 200 anos, e só no século 13 que passaram para o papel, então existe ainda muita incerteza sobre os detalhes do que realmente aconteceu naquela época. Mas, mesmo com algumas inconsistências, podemos aí ter uma boa ideia de como que foi a rota dela. E falando de viagens vikings até as Américas, na década de 60 foram descobertos restos de uma vila viking pelo explorador Helge Igstad, em Baía das Pradarias, no leste do Canadá. As escavações revelam vestígios de construções e objetos similares às de assentamentos vikings na Islândia e também na Groenlândia. Descobriram também um prego datado de quase 1000 anos, indicando que barcos tinham sido construídos no local. Os vikings cortaram as árvores no local com lâminas de metal que não eram produzidas pela população indígena que vivia naquela área, e essas peças de madeira foram datadas no ano de 993. Ou seja, naquela época também que a nossa querida Grudid estava vivendo na Terra.
Então a gente já sabe que isso aí não é folclore, né? Já tem provas materiais que os caras realmente chegaram no Canadá. Sim, com certeza. Mas voltando aqui à história, a primeira saga de Grudit começou quando ela tinha apenas 15 anos de idade, quando ela saiu da Islândia e foi para Groenlândia com seu pai. E o seu primeiro marido, Thorir, estava com ela na chegada, mas ele acabou morrendo no inverno. Caraca, então você vê que logo na primeira viagem dela foi longe, né? Foi pra Groenlândia. É, pra Groenlândia, que é muito longe, cara. Muito longe mesmo. E pra você ver, o cara que tava com ela já morreu, né? Então, tipo, realmente era uma parada muito mortal você fazer esse tipo de expedições aí naquela época também, né? E alguns anos depois, ela fez a sua segunda viagem, novamente para a Groenlândia. Eles acabaram naufragando em uma pequena ilha ao lado do continente e foram resgatados por Leif Erikson. Nisso, Grudit se estabeleceu em um povoado ao leste da Groenlândia. Ou seja, ela acabou ficando ali um tempinho então, né? Depois disso, Grudit se casou com um cara chamado Thorstein Eriksson, que é o irmão do Leif Erikson. E ela se mudou para um povoado no norte com seu novo marido. Algum tempo se passou e uma coisa muito interessante aconteceu. O cunhado da Grudit retornou de uma viagem longa e falou que descobriu uma terra depois da Groenlândia. Ou seja, que até aquela época eles achavam que Groenlândia era a última terra. O cara voltar falando que descobriu uma terra nova, com certeza aí se despertou uma grande curiosidade a Grudit. E essa terra nova ele chamou de Vinland. Grudit, completamente fascinada, decide ir com seu marido Thorstein para esse novo mundo, onde hoje em dia é o Canadá. Mas nessa viagem eles sofreram outro naufrágio e acabaram voltando aí para Groenlândia. E depois de um tempo ela acabou perdendo o seu segundo marido Thorstein por conta de uma epidemia no seu povoado e acaba voltando para o leste. Dessa vez ela se casa com Thorfinn, um mercador da Islândia. E eles decidem fazer mais uma viagem para, enfim, achar essa terra de Vinland. Eles saíram com tripulação de 60 homens, 6 mulheres e gado em direção à América. Quando eles conseguiram finalmente chegar em Vinland, Grudit dá à luz ao seu filho, o primeiro europeu na América a ser registrado. Eles passaram aproximadamente 3 anos tentando se estabelecer em Vinland, mas mesmo tendo levado uma boa quantidade de gente e gado, a tentativa de estabelecimento falhou. Havia muita hostilidade dos povos originários no local, e com isso os vikings foram obrigados a recuar. Nesse momento de recuo, Grudit e seu marido viajam de volta para a Noruega e são celebrados pelos seus povos ali no local. Eles foram tidos como heróis noruegueses. Eles acabaram ficando ricos depois de vender itens exóticos que conseguiram em sua estada na América e logo depois voltaram aí a morar na Islândia. Caraca, então pra você ver, né, esse negócio de viajar e trazer lembrancinha pra todo mundo é coisa de brasileiro, né? Europeu vende. Não tinha que passar pelo negócio lá de nada declarar, né, cara? A família da Grudit acabou vivendo uma vida muito farta por conta desse dinheiro e viveram bem por alguns anos. Mas, anos depois, o esposo da Grudit morreu, ou seja, foi o terceiro a morrer. E foi aí, nesse momento de solidão, que ela decidiu fazer a sua última aventura. Virar nômade e ir andando a pé do norte da Dinamarca até Roma. É muita coisa, cara. Não temos muitos detalhes a respeito dessa viagem dela, mas os contos vikings daquela época dizem que sim, ela fez essa peregrinação. Diferente das viagens até a América, que a gente hoje já tem provas concretas que realmente aconteceram, essa caminhada até Roma não pode ser completamente acreditada como verdade. Os contos dizem que quando Grudit voltou para casa e encontrou seu filho, ele tinha construído uma igreja para ela, como ela havia pedido antes de sua última viagem. Não se sabe exatamente quando Grudit morreu, mas o que se sabe é que ela passou os últimos anos da sua vida na igreja em plena solitude e contemplação. E também ela não morreu como ninguém, cara. Pelo contrário, ela estabeleceu uma família poderosa e influente. Entre a sua descendência estavam 3 primeiros bispos da Islândia e também o próprio contador das sagas dos groenlandeses e a saga de Eric o Vermelho. Grudit se tornou uma figura lendária, sendo mencionada em inúmeros contos vikings e também na cultura pop. Assim, Grudit se tornou um símbolo de coragem, determinação e preservação da cultura viking. Não se esqueça, se você quiser conferir os produtos da Insider, é só clicar no link aqui da descrição do nosso vídeo e usar nosso cupom ELIEZER12 para ter 12% de desconto. Essa história foi da Grudit, uma grande aventureira viking que está aí viva nos nossos corações até o dia de hoje. E até mais, rapaz. Até o próximo vídeo. Pô, se tu parar pra pensar, essa é uma grande história de uma pessoa que foi pra outro país, voltou, ficou rica vendendo muamba e famosa por ser uma grande viajante. Caraca, é verdade, mano. Hoje em dia, os brasileiros que vão pros Estados Unidos, né? Mas aí, infelizmente, eles não vão ficar marcados na história igual a Grudit. Não, né? vão ficar marcados na Receita Federal. Até o próximo vídeo.